coração uma direção muito específica. Nós vamos ler o texto e eu vou te pedir para liberar a palavra profética dessa porção nessa noite. Versículo 37 em diante. 7:37. Quem achou, diga amém. Você está conseguindo enxergar? Vamos lá. Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e então os enxugava com os próprios cabelos, beijava-os e os ungia com unguento. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isto, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois ela é pecadora. Disse Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E respondeu ele: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Ora, qual deles o amará mais o Senhor? Respondeu-lhe Simão: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Disse Jesus: julgaste bem. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés. Esta, porém, regou com lágrimas os meus pés e os enxugou com seus cabelos. Tu não me deste ósculo, ou seja, beijo, mas ela, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Tu não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amor. Diga assim comigo: redenção. Está fraco, diga redenção. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então disse Jesus à mulher: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Se puder acender só uma meia luz para a igreja, porque a gente está perto da virada, eu não quero que ele vire antes de mim. Então, se a gente puder acender uma meia luz, porque daqui de cima eu vou discernir quem foi arrebatado e quem está esperando a hora dos fogos. Uma meia luzinha só. Senhor, eu creio. Aleluia. Diga de novo: redenção. Isso. Vou contar de 1 a 3. No 3 você vai liberar uma palavra profética que determina o rumo daquilo que Deus nos confiou para agora. Quando eu disser 3, você vai dizer assim para alguém: ocupe o seu lugar. Ok? Qual é a palavra? Melhora essa voz. Ai, Camila, eu estou cansado. O diabo não respeita teu cansaço. Se eu não respeito, para cima. Quando eu disser 3, você vai dizer: ocupe o seu lugar. Se você falar assim, ó, ocupe o seu lugar, ele vai dizer: nem você sabe onde é o seu. No 3 você vai dizer: ocupe o seu lugar. É 1, é 2, é 3. Diga aí. Isso. Que lugar, Camila, é esse? Lugar de quem foi redimido, lugar de quem foi perdoado, lugar de quem está disponível para ser amado, lugar de quem pode receber o amor de Deus. Eu não vou passar panos quentes nessa mulher, porque você não precisa minimizar o erro do outro para maximizar a redenção de Jesus. Você não precisa minimizar a consequência dos seus erros para potencializar o poder do sangue de Jesus. Pelo contrário, quanto menos panos quentes você passar nos seus erros, suas negligências, seus fracassos, seus dilemas, mais evidente ficará a sua necessidade de perdão e a evidência da cobertura dos seus pecados.
mediante a sua confissão. Então, se Jesus não colocou panos quentes em cima do que ela fez, nem eu vou colocar no texto e nem naquilo que eu fiz. Porque a justificativa dos meus erros não conquista nada, mas a confissão, aleluia, a confissão altera completamente a realidade e a circunstância ao meu redor. Aquele que confessa e deixa, alcança o quê? Julgamento? Não, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Vou lhe dizer que o maior problema dos últimos tempos em nosso meio não é dinheiro, nem a falta dele, nem o excesso. Porque quem tem muito tem padecido da mesma necessidade de quem não tem nada. Porque a maior crise dos últimos dias não é financeira, é emocional. Mentira ou verdade? Houve-se um tempo onde não se existia classe média, onde ou você era pobre ou você era rico. A intermediária emergente, esquece. Estou falando de para mais de 30 anos atrás. E naquela época acreditava-se que suas tristezas, suas dores, seus dilemas, seus fracassos era porque você não tinha as mesmas oportunidades. E em razão disso ficava triste, chateado e tantas outras coisas ruins que levam a gente a dias maus. E aí você pensa, se não tenho, se não posso, é porque não tenho, é porque eu não tenho. E começamos a aprender a adiar a felicidade. Quando eu tiver, quando eu puder, quando eu chegar, quando eu conquistar, quando eu estiver lá, quando eu ter tanto na minha conta. Então chegou o dia em que muitos conquistaram muito mesmo não tendo nada. Não tem saúde para administrar os negócios, não tem alegria para conviver no meio da própria família que tanto pediu a Deus para ter, não tem condições de desfrutar das casas que comprou, tem carro, mas não tem direção, tem cama, mas não tem sono, tem comida, mas não tem sabor. É difícil. Ficou-se então comprovado, e não precisa ser nenhuma mente brilhante como a do Augusto Cury para chegar a uma conclusão muito óbvia dos nossos dias. Não é dinheiro que corresponde às necessidades mais intrínsecas da nossa alma. E como sabemos disso? Porque antigamente esperávamos ter para ser, e agora mesmo quando temos, muitos ainda não sabem nem mesmo quem são. Porque o segredo na vida não é descobrir quem eu sou, mas é descobrir quem Deus é. Você não se conhece à medida que busca conhecimento sobre si mesmo. Quanto mais você conhece a Deus, mais você passa a saber sobre si mesmo. Resumindo a história, dentro desse contexto, começamos a viver dentro de uma realidade que seria no mínimo ingenuidade, para não dizer ignorância. Achar que o que difere hoje entre saudáveis e não saudáveis, plenos e não plenos, são patrimônios territoriais. Acabou-se a ideia de que quando eu tiver, eu serei. Quando eu chegar, vou ficar feliz. Acabou. E como é que a gente sabe que acabou? Porque se quem estava antes chegou lá e não soube ficar bem, e quem já estava antes de quem conquistava este lugar também viu que não tinha o suficiente para resolver, está mais do que comprovado que dinheiro não é a resposta de tudo. Se fosse, o maior índice de suicídio não estava na classe média alta. Está comprovado? Estamos sobre acordo nisso aqui, sim ou não? Sim ou não? Abre a boca, sim ou não? Isso é uma realidade. Então vamos agora chegar ao pé de igualdade do porquê Deus permite sofrimento a toda criatura em algum momento da sua vida. Porque a alegria é ótima, mas não tem o poder lapidador que só o sofrimento tem. E dentro desse processo de lapidação, existem algumas dores que nos torturam e tem um poder torturador maior do que qualquer outra. Que dores são essas? Dores do pecado que cometemos. Porque essa não é sobre não ter tido oportunidades. Essa normalmente está ligada a não ter conseguido ter força o suficiente, caráter o suficiente, nobreza o suficiente, espiritualidade o suficiente, renúncia o suficiente. Logo, quando a consequência de um pecado chega, e a consequência não é uma descoberta, a consequência é a queda no eu, é você cair em si mesmo, é você perceber que pior do que ser julgado pelo que as pessoas pensam de você, é perceber que você se tornou carcereiro de si mesmo. Eu estou falando aqui a cristãos, sim, senhores, cristãos. Porque o que eu vou falar agora não tira paz, não traz doenças, não entristece quem não entende o alvo da graça, quem não conhece a cruz de Cristo. Então as maiores dores das quais eu vou fazer menção aqui agora são para nós, crentes. O
poder destrutivo do pecado traz dores terríveis a todas as pessoas, mas sempre vai doer mais em quem tem mais consciência do que fez. Ninguém tem mais consciência do que um cristão, do que é um erro, do que é um equívoco, de onde errou. Tanto é que você não precisa cometer nenhum pecado moral, tanto é que você não precisa cometer nenhum erro tão grotesco a ponto de que todo mundo saiba, ou que seja necessário ficar evidente, que só os seus erros individuais, veja, já não estou nem mais falando de pecado, seus erros insistentes são os que mais te aborrecem. Vamos aqui para um terceiro nível, dos crentes maduros. Os crentes maduros normalmente são os que mais sofrem. Por quê? Salomão disse: quem aumenta em sabedoria também aumenta em sofrimento. E por que aumenta em sofrimento? Porque aumenta seu nível de consciência. Abre a boca. Aumenta seu nível de... Quanto maior sua consciência, maior a sua dor. Quem está entendendo, diga amém. Mas eu não quero que pare de doer, porque se eu parar de sentir dor de tudo, perco o nível de consciência e de maturidade que estou tendo. É isso que vai polindo o meu caráter, a minha nobreza. É isso que vai polindo o meu templo. Então veja, entenda. Esses erros já são suficientes para nos castigarem. A quem eu falo agora? A crentes que desejam ser puros, santos, mas que estão sendo castigados por ciclos repetitivos de erros, dos quais você diz: Jesus, me tira dessa negligência, me tira dessa falta de vida devocional. Jesus, me leva de volta para o lugar da oração. Quando o pastor estava orando aqui para arrependimento dos pecados, ele fez algo incrível, convidou a igreja inteira a repetir a oração de quem quer voltar. E sabe o que eu senti no meu espírito? Porque também fui alcançada, que aquela oração não era só de gente desviada ou afastada que estava voltando, mas de crente consciente que está distante do lugar da oração, distante do primeiro amor, distante do jejum, distante da prática de vida devocional. Porque ainda que alguém venha e pregue outro evangelho, quem já viveu uma experiência sincera com Cristo sabe que não tem vida longe da palavra, longe da oração, longe da devocional, longe da presença de Deus. Então, quando você vai amadurecendo, te corrói a ideia de saber de que você poderia estar mais perto de Deus, mas não está. Não porque Deus não quer te entregar algo, não porque Deus não quer estar com você, mas porque você tem sido cada dia mais ineficiente